Glória a Deus. Estamos mais uma vez compartilhando devocional com a Igreja de Cristo. E o tema de hoje é: nunca abandone os ensinos de Deus. Lá em Jeremias 2,13, Jeremias alerta o povo de Deus, dizendo assim: porque o meu povo fez duas maldades a mim, quando me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, né? Cisternas rachadas, que não retém água. Então a gente percebe uma palavra de alerta para nossas vidas, para a gente estar bem atento àquilo que Deus quer de melhor para nós. A gente percebe que muitas vezes o mundo oferece algumas atalhos, né? Às vezes vem a ação e a influência maligna tentando nos atingir. A gente precisa ter muito cuidado com isso, sabe? Porque isso tem levado muitas pessoas a abandonar aquilo que Deus orienta através da palavra dele, da palavra da Bíblia Sagrada. E essas pessoas muitas vezes nem percebem que estão caminhando para o abismo fatal, né? Indo para a perdição. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Quando a palavra em Jeremias 2,13 chega para a gente falando, alertando em relação a mim me deixaram, o que ele está falando com isso? Ele está falando para nós que pessoas, muitos que às vezes se dizem filhos de Deus, acabam abandonando a orientação de Deus, né? E quando abandonam a orientação de Deus, a tendência é seguir aquilo que o mundo oferece, né? Aquilo que o mundo deixa à disposição, os atalhos mudando, as questões assim de que o inimigo acaba apresentando facilidades, né? E tudo isso é o caminho da perdição. O caminho da perdição. Se a gente deixar as orientações de Deus, a tendência é a pessoa entrar em ruína. A tendência mais lógica é essa. Tá? E a Bíblia ela traz algumas questões, ela fala para a gente, dando a orientação, alertando, sabe, em relação a gente não abandonar os preceitos de Deus. Olha o que fala em Romanos, por exemplo, Romanos 1,18. Ele fala assim, ó: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens, sabe? E aí diz mais: e detém a verdade em injustiça. Ou seja, as pessoas trocam aquilo que é verdadeiro, né? Aquilo que é certo, trocam pela mentira, pela injustiça, pelo engano. Aquilo que o inimigo oferece é uma coisa terrível, tá? E a consequência disso é lógico que é uma disciplina mais rigorosa, né, de Deus sobre as pessoas que abandonam os seus preceitos, tá? Há uma disciplina mais rigorosa por causa do pecado cometido, né? E a gente abandona, quando abandona os preceitos de Deus, na verdade, é como se a gente perdesse o nosso rumo, a nossa bússola da salvação, da vida, né? E aí a gente fica perdido, fica rodando em ciclos na vida sem saber aonde encontrar o rumo certo, né? Olha o que diz Provérbios 16, 25. Provérbios 16, 25, ele diz assim, ó: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. O caminho que parece direito ao homem, mas o fim desse caminho é o caminho da morte, é o caminho do atalho, né? Quando a pessoa deixa as coisas de Deus para optar pelas coisas mundanas. Aí Jeremias 2,13, como nós acabamos de falar, né? Ele fala muito bem a respeito daquilo que Deus está nos oferecendo, quando ele fala que ele oferece um manancial de águas vivas, né? Esse manancial de águas vivas é através de Jesus Cristo, através dos ensinos de Jesus, através da unção do Divino Espírito Santo nas nossas vidas, né?
Mas muitas vezes as pessoas não querem, eles abandonam e aí entra no mundo da perdição, prefere a prática do pecado, né? Quando cavam para si mesmo cisternas rachadas, cisternas que não retêm essa água viva, que não retém essa unção do Divino Espírito Santo, e aí a tendência é entrar no caminho da perdição, né? A gente vê quando a Bíblia ela enfatiza a questão da cisterna rachada, a gente ter cuidado, porque sem a unção do Espírito Santo, sem a presença de Jesus no nosso coração, sem a presença, sem essas orientações devidas que nós temos através da palavra de Deus, a tendência é a pessoa ficar vulnerável, se abandonar a todas essas orientações, ficar vulnerável para quê? Ficar vulnerável, ficar fraco espiritualmente, né? Ficar mais assim exposto ao pecado, a cair em tentação e enfim. E o caminho é a ruína mesmo, né? A consequência disso é o quê? É, infelizmente, entrar ou cair num abismo fatal, né? Por quê? Porque dá brecha à ação maligna na vida da gente, né? E aí as concupiscências da carne, elas muitas vezes elas vão mostrando para a gente esses desejos desenfreados e a pessoa cai no pecado de forma natural, né? Por causa da ação maligna, que passa a conduzir a nossa vida, a vida da pessoa que deixa de priorizar os ensinamentos de Deus, né? E aí a gente sabe que em cima desse processo a gente tem duas escolhas. Tem a escolha de se manter com essa cisterna rachada, sem reter a unção do Espírito Santo de Deus, né? Desperdiçando a salvação eterna, né? Ficando muitas vezes não, com certeza, vulnerável à ação do espírito do maligno na vida da pessoa, ou então a outra escolha é optar pela a ação, né, a ação divina nas nossas vidas, buscando essa fonte de água viva, né, essa unção do Divino Espírito Santo sobre as nossas vidas. A gente precisa muito estar atento para não cair nessas tentações, né? Não dar brecha mesmo. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 21, 22, diz para a gente examinar tudo e reter o que é bom, fugir da aparência do mal, né? Fala sobre isso. E guardar coisas boas no nosso coração, da palavra de Deus, a palavra de Deus vem, a gente quando estiver assistindo alguma pregação, lendo algum livro, ficar atento àquilo que está sendo passado para a gente, está ouvindo tudo, mas a gente tem que reter aquilo que vai trazer benefício para a nossa vida espiritual, né? E a gente fugir da aparência do mal, para a gente não brincar com a nossa natureza pecaminosa, não paquerar o pecado. Ter cuidado com isso, né? E Papai do Céu abençoe a cada um de nós e venha trazer cada vez mais, dar a cada um de nós mais esse zelo pela palavra de Deus, ter cuidado para jamais abandonar os preceitos de Deus através da palavra dele, que ele nos dá de presente, né? Para poder a gente ter uma vida mais agradável na presença de Deus, né? E não dar brecha, não abrir brecha para a ação maligna. Que Papai do Céu abençoe a cada um de nós, continue nos cuidando de cada um de seus servos, das suas servas, e abençoe, Pai, abençoa os teus filhos, dá, Pai, discernimento, dá, Pai, essa rocha firme, esse sustento, Pai, espiritual para cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Glória a Deus, glória a Deus.